Meus caros, vivam! Vou fazer aqui um semi-direto para tentar comentar se é que isso é possível. Eu penso que nem é possível, nem vale muito a pena, porque Ventura diz tudo, mas há algumas afirmações de Ventura hoje nas suas duas intervenções. Começo por esta última, em que ele arrasa completamente António Costa, e vê-se isso no vídeo. Então, a sua última intervenção no debate do programa do Governo foi exatamente esta que eu vos vou pôr aqui. O Parlamento não pode abdicar de escrutinar um programa de Governo. E quando o que nos apresentam não é um programa de Governo, mas umas linhas maestras de propaganda, é impossível fazer qualquer escrutínio. António Costa habilmente fez o que sabe fazer melhor. Deixou o país durante alguns dias a pensar sobre o programa de Governo, deixou a oposição a criticar o programa de Governo e hoje vem aqui e anuncia medidas que, pasme-se, não estão no programa de Governo. É já um truque conhecido, um truque batido. Ele, aliás, António Costa o que faz é repetir os mesmos truques. Ele tem muitos, mas também passa a vida a repeti-los. É o habitual do Partido Socialista, querer deixar no armário o que tem que ficar no armário, em vez de o apresentar aos portugueses. Mas hoje tivemos um Primeiro-Ministro que foi um verdadeiro ator neste Parlamento. Pois veja-se que disse, e cito para a memória futura: graças a Deus demos a volta à austeridade. Olha ele a estranhar. Ele já nem se lembra que disse isso, mas foi há poucos minutos atrás. 2022. Um dia a história vai perguntar-se como é que um país que teve a maior carga fiscal de sempre pode dizer que deu a volta à austeridade. Sim, Sr. Primeiro-Ministro. É que são os portugueses que pagam não só os salários dos deputados, como os do seu governo, dos carros do seu governo e de todos aqueles que andam a viver do Estado português. Ora está, 1-0. Isto eram já 2 golos em vez de 1, mas pelo menos 1. Aqui está a primeira grande machadada que André Ventura dá hoje a António Costa. Ele nesta altura ainda estava a rir, mas depressa vai perder o sorriso e ainda o que o salva é a máscara, para nós não percebermos bem, digamos, o fácias de pânico deste político. E é isso que custa muito em Portugal. É que os portugueses sentem que pagam um sacrifício enorme de impostos para sustentar clientelas que não acabam e aqueles que não querem fazer nada. Clientelas que não acabam e aqueles que não querem fazer nada. Mas vejam já agora que lindo é ver esta bancada do Chega, agora com 11 deputados a baterem palmas a este guerreiro, a este deputado único que está ali há 2 anos e tal a enfrentar 229 tipos que lhe são completamente hostis, porque desde a esquerda, a extrema esquerda, claro, isso era natural, mas até à direita, se bem que o CDS nunca se afirmou como sendo direita, ele era centro democrático social, nunca teve a coragem de dizer que era um partido de direita, ao fim e ao cabo, e talvez por isso tenha desaparecido do Parlamento, mas dizia que ele esteve ali 2 anos a enfrentar 229 tipos completamente hostis. E agora que bonito é ver-se que cada vez que ele dá uma machadada destas a Costa, tem ali uma bancada pelo menos de 11 pessoas a aplaudi-lo. É realmente importante, é bonito, é comovente. O Primeiro-Ministro por isso que diz que terminamos a austeridade só pode ser uma de 2 coisas: um Ministro da propaganda ou um Ministro que não vive no país em que todos nós temos que viver. Pois, mas é que ele é as 2 coisas. Ele é o ministro da propaganda porque passa a vida a propagandear coisas falsas, na sua esmagadora maioria são falsas, e Ventura vai dar um exemplo desses no final deste vídeo, de uma promessa completamente falsa de que já ninguém se lembra, e também parece que não vive neste país. Se bem que todos nós sabemos que agora, digamos, a ambição de Costa é aguentar isto da melhor maneira possível, ou seja, da menos má maneira possível, porque com ele ao leme este navio só pode ir cada vez mais ao fundo, à espera de 2024 para ir para todos nós sabemos onde, para ir para Bruxelas ou para o Conselho da Europa, para essas coisas que ele adora. Mas hoje António Costa foi mais longe e disse que o governo socialista nos trouxe o famoso crescimento e não o diabo. É curioso que um Primeiro-Ministro fale de crescimento quando fomos ultrapassados por países que ainda há pouco tempo tinham uma cortina a cair-lhes em cima e o peso do comunismo a cair-lhes em cima. É este o país que querem para Portugal, um país que se deixa ultrapassar por países de leste.
A sério, eu tenho mesmo que interromper aqui. Eu também tenho um vídeo com esta intervenção do André Ventura todo seguido, portanto, sem poluição da minha parte, por assim dizer, mas para os mais distraídos eu tenho que fazer aqui estes cortes. Como é que é possível que um primeiro-ministro de um país que esta semana o próprio polígrafo, e sabemos que o polígrafo é todo para o lado do PS... Espero que não me cortem isto, mas se me cortarem tanto faz, depois eu corto esta parte. Sabemos qual é, digamos, a sensibilidade política daqueles polígrafos todos. Esta semana foi na segunda-feira, foi publicado o que todos nós sabemos, mas até no polígrafo da SIC, Sociedade Irmãos Costa, apareceu que Portugal foi ultrapassado por 4 países, todos eles muito mais pobres do que nós, e agora são todos mais ricos. E mesmo assim, Costa tem a cara de pau de dizer que estamos a convergir e que estamos a enriquecer e que estamos a fazer um ótimo trabalho. Epá, eu nem sei o que é que me apetece dizer de um tipo destes, pá, mas nada de bom, nada de bom. Se fosse assim, Sr. Primeiro-Ministro, se eu fosse assim, quando eu chegasse a este Parlamento, eu dizia desculpem a incompetência brutal do Governo que nos trouxe até aqui. Se fosse assim, eu chegava à Europa e dizia desculpem a incompetência brutal que nos deixou na cauda da Europa. Mas para isso era preciso que Costa, como direi, tivesse um pingo de vergonha, que não é o caso, como todos sabemos, não é o caso. É muito, muito prazeroso ouvir socialistas e comunistas sobre esta matéria. Daqui a pouco teremos as celebrações do 25 de Abril, as tais que o Ministro diligentemente organizou por 5 mil euros por mês. Na primeira intervenção ele fala sobre o boião, Adão, como eu lhe chamo, boião porque é um boi gigante, boião é aumentativo de boy, que passava a vida a falar de tudo e de todos e ninguém se podia defender porque ele era dono dos programas da esquerda toda das televisões e agora também foi muito giro ver o tipo enterrado ali sem poder responder. Finalmente ele está a ouvir naquela cara tudo aquilo que ele mereceu durante os últimos anos e agora é ele que não pode responder. Achei realmente um piadão a esta inversão de posições. E essas celebrações do 25 de Abril que os portugueses em breve terão, têm que saber isto. O Índice de Desenvolvimento Humano em 1975, Portugal estava na 23ª posição. Em 2019 está na 38ª posição. Essa é a realidade que dói e que muitos não querem ver. É a realidade de um país que não avançou, é um país que regrediu e um país que com décadas de socialismo continua a ficar para trás e a empobrecer. Expliquem-nos lá como é que estamos mais atrás do que em 1975. Mas podemos estar aqui o resto do dia ou da noite à espera porque ninguém vai conseguir explicar isto. E se vergonha tivessem na cara, eles pediam desculpa, como diz André Ventura, e diz muito bem, eles deviam pedir desculpa pelo menos, mas isso era reconhecer o erro, era reconhecer a incompetência, a miséria da qualidade do seu serviço, que não é nenhum. Eles deixam o tempo correr, eles não fazem nada, eles fazem qualquer coisa, digamos, para correr atrás do prejuízo, mas é tarde demais, sempre, não há qualquer capacidade de previsão, não há coisa em cima nenhuma desse nível. Então vejam lá como é que nós, desde 75 até 2019, estávamos no 23º lugar e agora estamos no 38º, quer dizer, 75 foi a seguir ao 25 de Abril. Quer dizer, estes anos de democracia, que já são um pouco mais do que o tempo da ditadura, assim dita, como é que nós regredimos de 23 para 38? É qualquer coisa de impressionante, não acham? Eu acho que sim. O senhor Primeiro-Ministro pode dizer que não com a cabeça, que é verdade. Veio aqui hoje saudar a eleição de uma deputada luso-descendente. E é bonito de ver. O que não é bonito de ver é a história que está por trás da eleição da deputada luso-descendente. A vergonha e a humilhação dos nossos compatriotas lá fora, que mais uma vez não receberam boletins, que mais uma vez não conseguiram votar nos consulados, que mais uma vez tiveram trapalhada atrás de trapalhada, porque há 2 partidos que há 47 anos não conseguem organizar umas eleições decentes para um país que tem milhões, milhões e milhões a viver lá fora, que são os nossos imigrantes. E isso é que era de dizer aqui hoje, em vez de saudar uma deputada. Pois, mas também era do interesse, e sempre foi do interesse da esquerda, que os imigrantes não votassem, ou votassem em número muito reduzido, porque, como muito bem dizia Sousa Tavares, mais um comentadeiro que felizmente desapareceu das nossas televisões, ele dizia não se pode dar a possibilidade de voto aos imigrantes, porque eles votam todos na direita. Por que será que os imigrantes votam todos na direita? Pelos vistos não votaram. Não votaram porque não receberam em casa.
não é? Os boletins para poderem votar. E da segunda vez, também é preciso dizer, já se sabia o resultado das eleições, depois de toda esta atrapalhada, já se sabia que o Partido Socialista teria a maioria absoluta, portanto, não valia a pena, e foi assim que foi entendido por milhares de imigrantes, deslocarem-se 400 km, 500 km para fazer um voto quando já sabe que perderam. Portanto, esses ficaram em casa e só os socialistas, que parece que ainda há imigrantes socialistas, vá-se lá saber porquê, se eles foram escorraçados do seu próprio país, se eles estão no estrangeiro porque este país lhe fechou as portas, não lhes proporcionou maneira de viver, modo de vida, por isso eles tiveram que fugir para outros países e mesmo assim estão noutros países muito mais desenvolvidos do que o nosso, veem as diferenças, veem como aqueles países estão tão à frente do nosso tempo e apesar disso continuam a votar na desgraça. Será vingança? Eu às vezes penso que é capaz de ser vingança dos imigrantes relativamente a nós, querem nos ver cada vez mais atrasados, só pode ser. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, neste debate sobre o programa de governo, vou-lhe deixar algumas perguntas, mas que gostava mesmo que respondesse, porque isto é um Parlamento e não o Big Brother. E por isso era bom que respondesse se vai ou não aceitar, tenham calma, era bom responder se vai ou não aceitar uma pensão mínima em Portugal. Porque quando vai à Europa e se orgulha do país que tem, certamente esconde aos seus colegas europeus que temos pensionistas a receber 219 euros por mês. Quando vai ao Conselho Europeu, certamente ignora que temos bombeiros, ex-polícias, a receber pouco mais de 200 euros por mês. Mas calma, que hoje soubemos que a antiga Ministra da Injustiça, porque aquilo não foi justiça nenhuma, se reformou com 6.750 euros por mês. E pergunto-lhe se o Partido Socialista vai ou não aceitar uma pensão mínima que dê finalmente dignidade a estas pessoas. Dirijo-me hoje aos ex-combatentes. Sim, àqueles que lutaram para que este país hoje fosse aquilo que é. São 500 mil ainda vivos com as suas famílias. A dignidade que este Parlamento nunca lhes deu e que tiveram que lutar fora deste Parlamento para ter o mínimo de dignidade. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é com esta maioria absoluta que finalmente vai dar dignidade a alguns ex-combatentes que, como eu vi em campanha eleitoral, vivem na rua ou numa tenda aqui mesmo, em Lisboa. Era isso que um Primeiro-Ministro deveria fazer. E isto é um país europeu, não é? Chamam isto um país europeu, onde temos ex-combatentes a dormirem na rua, sem abrigo, onde temos 2.000 sem abrigo em Lisboa, ninguém quer saber disso. Marcelo quer, uma vez por ano, com as televisões todas atrás, ele vai lá e prepara 3 sopas para dar a 3 sem abrigo e acha que depois tem exatamente a sua missão completa. O resto dos dias do ano, que são mais 364, ninguém quer saber do sem-abrigo, a começar por Marcelo. Mas isso não faz mal nenhum. Pergunto-lhe se vai finalmente acabar com este estado de expropriação a empresários, proprietários e todos os que têm pequenos negócios. Este é o país que mais expropria quem trabalha e quem investe. Quem nos está a ver, desde proprietários, restauração, serviços, todos eles sabem de que é que estou a falar. Um governo que tira e saca para distribuir, primeiro pelas suas clientelas e depois por aqueles que vivem à conta dos subsídios do Estado. Quem me está a ouvir sabe bem daquilo que falo, porque sente todos os dias o peso de um Estado que não para de aumentar e o peso de uns impostos que não param de triplicar e o peso de um rendimento que não para de emagrecer. Esta é a oportunidade para que o Primeiro-Ministro Socialista possa finalmente dar dignidade a estas pessoas. Mas não vai dar. E o que eu pergunto é o seguinte, apesar de toda esta narrativa, destes factos que são perfeitamente, infelizmente, reais, como é que Portugal ainda continua a ser o país que é mais ultrapassado? Depois deste saque fiscal aos todos os contribuintes, todos aqueles que pagam, porque há muitos que não pagam, e esses, pelo contrário, até são levados ao colinho, mas aqueles desgraçados que, como eu, pagamos milhares de euros em impostos por ano, o que é que nós vemos que acontece ao nosso dinheiro? Nada. O dinheiro é desperdiçado e o país cada vez afunda mais no ranking dos países da Europa. Não quero terminar esta intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, sem olhar para um problema real que hoje estamos a viver. Vamos ou não acabar, e eu peço desculpa pela expressão, Sr. Presidente e toda a Assembleia, vamos ou não acabar com esta palhaçada enorme que é andarmos todos de máscaras, quando na maior parte dos países da Europa já acabaram com isto, e se nós vamos continuar aqui a fingir que estamos todos bem e que estamos todos de máscara.
É uma verdadeira palhaçada. Em lado nenhum há máscaras. Mas os outros deputados não querem saber disto para nada. Eles já se habituaram à máscara, à mascarilha, ao açaime, chamem-lhe o que quiserem. Como é que é possível que aqueles deputados todos achem que é normal continuar a usar esta porcaria na cara, para não dizer uma asneira? Como é que é possível quando isto já não acontece em mais nenhum país da Europa, ou quase em mais nenhum país da Europa? As pessoas andam na rua sem máscara, entram nas casas sem máscara, entram nas repartições sem máscara, e nós continuamos aqui a ser mascarados, assaimados como gado, e ninguém fala nisto. E finalmente, eu não podia terminar esta intervenção sem anotar a maior graça desta tarde. Disse o Sr. Deputado que o PS está aqui para cumprir as suas promessas eleitorais. Esta é para o interior. Cito o Primeiro-Ministro: as portagens são mesmo para acabar no Algarve. Aí está. Foi há 6 anos. 6 anos e ainda continuamos com as portagens no Algarve. Se forem todas para cumprir como esta, Sr. Primeiro-Ministro, então esqueça de fazer promessas e passe a dizer aos portugueses o que vai fazer verdadeiramente. Porque esta é uma pergunta que fica para o Partido Socialista e para todos aqueles que nos ouvem hoje em casa e sentem o peso da interioridade e da dificuldade de um país a 2 velocidades. Vamos ou não ter coragem de acabar com as portagens em Portugal? Vamos ou não ter coragem de devolver a dignidade ao interior do país? Vamos ou não dizer que não há portugueses de primeira e de segunda? Não há amanhã, nem hoje, nem depois. Agora é o momento de dar dignidade a Portugal. Pois é, muito bem, a bancada levanta-se a bater palmas, maravilhoso ver esta imagem, a bancada de pé a bater palmas. E eu sobre isto, como estamos no interior, e isto é um assunto que me diz respeito desde sempre, eu sou homem do interior, nasci no interior, vivi toda a vida no interior, mesmo quando fui estudar para Coimbra. Coimbra é interior e, portanto, nunca vivi em grandes cidades que não sejam as do interior. Isto diz-nos muito, porque, por exemplo, a TAP é paga por todos nós, quer voemos nos seus aviões, quer não. Eu posso até voar na EasyJet, mas eu vou ter que pagar para a TAP, porque a TAP já lá leva não sei quantos milhares de milhões e vai levar cada vez mais. Mas pronto, a TAP é a tal companhia de bandeira, vamos ver se conseguimos salvá-la. Ok. Agora, nós todos pagamos para a TAP aqui no interior e quase nenhum de nós voa. Mas quando temos que nos deslocar para trabalhar, não é para lazer, é para trabalhar. Os vendedores, os transportadores de mercadorias, toda aquela gente que precisa de andar, tem que passar as portagens e tem que as pagar. Os lisboetas, se não passarem nelas, não as pagam. Só as pagamos nós. Isto realmente, há aqui 2 Portugais. Há o Portugal dos desgraçados do interior que pagam as portagens do interior e pagam os aviões de Lisboa, mesmo que não os utilizem, mas depois há o Portugal dos lisboetas. Olha, e por falar nisso, também pagamos os passos sociais dos lisboetas e não andamos nos autocarros em Lisboa, não é? Nós pagamos tudo e não temos nada, não temos saúde, não temos justiça, um tribunal aqui, outro aqui a 150 km, não temos escolas, não temos ensino, não temos colégios que a gente possa, enfim, escolher. Se não quisermos manter os nossos filhos na escola pública, cada vez está mais degradada, eu continuo a dizer, ainda hoje de manhã saí da escola, tentei 3 computadores para ver se conseguia aceder à net, só consegui com o terceiro. Dou aulas todos os dias para meter o manual, o simples manual digital da Porta Editora ou da Santilhana, são as 2 editoras que eu utilizo. É um martírio, chego a demorar 20 minutos a inserir o manual digital, portanto, a aceder nos computadores. Os computadores têm 15 anos, têm 20 anos, portanto nós não temos nada, nós não temos ensino capaz na escola pública, está a cair de podre, nós não temos justiça, nós não temos acima de tudo saúde, nós só temos impostos, e os impostos nós pagamos os nossos e os dos outros. Isto é inacreditável. E depois não temos os serviços, não é? Não temos o serviço, obviamente, nem podíamos ter, como tem Lisboa, não é? Não temos acesso à cultura, como tem Lisboa, não temos acesso a pavilhões desportivos, a piscinas, como tem Lisboa. Portanto, desporto é para esquecer, cultura é para esquecer, vem cá uma companhia de teatro de vez em quando. Quer dizer, mas pagamos como se estivéssemos em Lisboa. Entendem isto? Pronto, esta última parte é realmente uma parte inacreditável, não é só as portagens, é tudo, não há médicos de família,
queremos uma consulta, não temos. Na Guarda é 5 anos para oftalmologia, é 4 anos para outras valências. Nós não temos aqui nada, temos que ir para Coimbra. Se temos um acidente, temos uma doença grave, levam-nos para a Guarda, da Guarda não nos fazem praticamente nada, mandam-nos para Coimbra ou para Viseu. Portanto, nós andamos aqui nesta dança macabra das ambulâncias. Infelizmente, foi numa dança dessas que o meu pai faleceu, que o deixaram morrer ao fim de 6 dias sem tratamento. É esta a saúde que nós temos no interior, é este o Serviço Nacional de Saúde que nós tínhamos em 2004, mas quero-vos desde já dizer que neste momento está igual ou pior. E, portanto, Ventura continua a ser um de 12 deputados que agora temos, que diz a verdade, que dizem a verdade no Parlamento. Por muito que Costa, que estava habituado a ouvir um homem só e a quem ninguém batia palmas, agora vai ouvir vários, já hoje ouviu 3 ou 4, e toda a gente lhes bateu palmas, e amanhã vamos ouvir mais, ok? Para quem dizia que também não tínhamos quadros, aqui nós estamos a mostrar que temos quadros. Portanto, meus caros, nós temos quadros. Vocês é que não os conhecem ainda, mas com o tempo irão conhecer. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.